Olá, saudações a todos. Então, continuando nossa aula sobre os escritos históricos, falando sobre a paixão do Nosso Senhor. Aqui estamos vendo o Evangelho de Nicodemos, que é o principal dessas obras apócrifas, né, que falam sobre o Santo Evangelho, sobre a paixão de Nosso Senhor. Bem, hoje veremos o capítulo 4, 5 e 6 do Evangelho de Nicodemos, né, esse escrito apócrifo, que fala aqui especialmente sobre justamente os atos de Pilato, né? Então, também é chamado, como vimos na aula de ontem, também é chamado de Atos de Pilatos, o Evangelho de Nicodemos. Bem, então, como título, né, colocado, claro, depois, Pilatos é pressionado pelos judeus. Deixando Jesus no interior do pretório, saiu Pilatos para onde estavam os judeus e disse-lhes: Não encontro nele nenhum motivo de condenação. Replicando-lhe os judeus, ele disse: Eu sou capaz de destruir este templo e reedificá-lo em 3 dias. Assim disseram os judeus, né, Pilatos? Que templo? Perguntou Pilatos. Disse-lhe os judeus: Aquele templo que Salomão edificou em 46 anos. Este diz que pode destruí-lo e reedificá-lo em 3 dias. Disse-lhe Pilatos: Sou inocente do sangue deste homem justo, vós vereis. Dizem os judeus: Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos chamou os anciãos, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes em particular: Não procedais assim. Nenhuma de vossas acusações o faz réu de morte, pois vossas acusações se referem a curas e profanação do sábado. Responderam a Pilatos os anciãos, os sacerdotes e os levitas: Se alguém blasfema contra César, é digno de morte ou não? É digno de morte, respondeu Pilatos. Diz então os judeus a Pilatos: Se alguém que blasfema contra César é digno de morte, como não é digno de morte este que blasfema contra Deus? O governador mandou que os judeus saíssem do pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: Que vou fazer contigo? Respondeu Jesus a Pilatos: Faze como te foi dado. E como me foi dado? Perguntou Pilatos. Respondeu Jesus: Moisés e os profetas falaram a respeito de minha morte e de minha ressurreição. Os judeus ali presentes e os que ouviram disseram a Pilatos: Para que has de continuar ouvindo esta blasfêmia? Respondeu Pilatos aos judeus: Se estas palavras são blasfêmias, prendei-o vós mesmos por causa da blasfêmia. Levai-o à vossa sinagoga e julgai-o segundo a vossa lei. Replicaram os judeus a Pilatos: Está escrito em nossa lei: se um homem peca contra outro homem, merece receber 40 açoites, menos um. Mas o que blasfema contra Deus deve ser lapidado. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e castigai-o do modo que quiserdes. Os judeus replicaram a Pilatos: Nós, de nossa parte, queremos que seja crucificado. Disse-lhe Pilatos: Não merece ser crucificado. Lançou o governador um olhar sobre as multidões dos judeus, aglomerados em redor, vendo que muitos choravam, exclamou: Não é a multidão toda que quer que ele morra? Disseram os anciãos dos judeus: Para isto viemos todos em peso, para que ele morra. Perguntou Pilatos aos judeus: Para isto viemos todos em peso, para que ele morra. Aí perguntou Pilatos aos judeus: E por que deve morrer? Responderam os judeus: Porque chamou a si mesmo de Filho de Deus e Rei. Então agora vamos ver, como vimos aqui, não tem nada que seja contrário ao Evangelho, como vimos também nos outros capítulos. E dando continuidade, diz assim, capítulo 5, a defesa de Nicodemos. Um judeu chamado Nicodemos colocou-se diante do governador e disse, lembrando que o nome desse escrito é Evangelho de Nicodemos: Rogo-te, ansioso como és, que me permitas dizer algumas palavras. Fala, disse-lhe Pilatos.
Nicodemos prosseguiu: Falei nestes termos aos anciãos, aos sacerdotes e aos levitas, e a toda a multidão de Israel reunida na sinagoga. Que pretendeis fazer com este homem? Ele realiza muitos milagres e prodígios, como nenhum outro jamais fez ou será capaz de fazer. Deixai-o em paz, e não intenteis nenhum mal contra ele. Se seus prodígios são de origem divina, permanecerão firmes. Se têm origem humana, desaparecerão. Também Moisés, quando foi enviado por Deus ao Egito, realizou por ordem divina muitos prodígios, em presença do faraó, rei do Egito. Havia também ali alguns homens a serviço do faraó, Janes e Jambres, que por sua vez realizaram não poucos prodígios, semelhantes ao de Moisés, de modo que os habitantes do Egito consideravam Janes e Jambres verdadeiros deuses. Como, no entanto, seus prodígios não provinham de Deus, pereceram eles e os que neles acreditavam. Agora, portanto, deixai livre este homem, pois não merece a morte. Disseram os judeus a Nicodemos: Tu te fizeste discípulo dele, e por isso falas em seu favor. Respondeu-lhe Nicodemos: Será que também o governador se fez seu discípulo, e por isso fala em sua defesa? Não o colocou César nesta dignidade? Os judeus encheram-se de raiva e rangiam os dentes contra Nicodemos. Disse-lhe Pilatos: Por que rangeis os dentes contra ele ao ouvir a verdade? Os judeus disseram a Nicodemos: Sejam tuas a sua verdade e a sua parte. Respondeu Nicodemos: Amém, amém. Seja para mim como dissestes. Vimos aqui também, nesse capítulo 5, que menciona Nicodemos, dois personagens que não se fala no Antigo Testamento, nem no livro do Êxodo, nem em outro livro que relata sobre Moisés. Aqui ele coloca, por exemplo, duas figuras que são Janes e Jambres. Lembrando também que os judeus eles tinham também uma tradição. Inclusive, por exemplo, no livro de Judas, que tem capítulo único, ele fala, por exemplo, que o demônio brigou com o arcanjo, com o anjo, pelo corpo de Moisés, que isso não está contido no Antigo Testamento, mas faz parte da tradição judaica. Bem, no capítulo 6 tem o seguinte título, quer dizer, colocado o seguinte título: o testemunho do paralítico. Bem, um dos judeus tomou-se de coragem, adiantou-se e pediu a palavra ao governador. Este lhe disse: Se queres dizer alguma coisa, podes fazê-lo. Assim falou o judeu: Estive 38 anos preso ao leito e cheio de dores. Quando veio Jesus, foram curados por ele muitos que estavam endemoniados e abatidos por diversas enfermidades. Alguns jovens se compadeceram de mim e, carregando-me com o leito e tudo, me levaram à presença dele. Ao ver-me, Jesus se compadeceu de mim e disse-me: Toma teu leito e anda. Eu tomei o meu leito e comecei a andar. Os judeus disseram a Pilatos: Pergunta-lhe em que dia foi curado. Disse que tinha sido curado. Era um sábado. Disseram então os judeus: Já não te havíamos dito que curava e expulsava os demônios aos sábados? Outros testemunhos. Outro judeu adiantou-se dizendo: Eu era cego de nascimento. Ouvia vozes, mas não via ninguém. Quando percebi que Jesus passava, exclamei aos gritos: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele se compadeceu de mim e impôs suas mãos sobre meus olhos. Imediatamente comecei a enxergar. Ainda outro judeu adiantou-se e disse: Vivia encurvado, e ele me endireitou com sua palavra. E outro declarou: Eu contraíra a lepra, e ele me curou com uma palavra. Bem, então hoje, como eu disse, iremos ao capítulo 4, 5 e 6. Amanhã veremos a partir do capítulo 7. Então aqui a gente vê outros testemunhos. Nos evangelhos passa mais os testemunhos contrários, na oposição contra
Nosso Senhor. Provavelmente é interessante salientar aqui que os judeus, que se tornaram depois, claro, seguidores de Cristo, eles já conheciam esses relatos. Então não era necessário falar, mas falar exatamente da oposição, né? E aí, como a gente vê muitas passagens da Escritura, por exemplo, que falava assim, um escritor, um padre, da Opus Dei, ele fala muito bem sobre isso. O nome do livro é O Valor Divino do Humano, que ele fala que no Evangelho apenas diz que Jesus Cristo chorou, mas nunca se fala, menciona que Jesus Cristo sorriu, por exemplo. E ele vivia com, por exemplo, abençoando as crianças e tantas outras coisas, tanto motivos para sorrir, mas esse autor, esse padre, ele diz assim, porque isso era tão comum, o sorriso de nosso Senhor Jesus Cristo, que os evangelistas não necessitavam falar sobre isso, pois o povo já sabia desses fatos, já falavam-se sobre isso, e claro, os evangelistas conheciam, os discípulos que viveram com Jesus Cristo lembram muito bem disso. Então, bem, aqui são relatos históricos, são livros que têm uma autoridade histórica, né? Não são livros inspirados, o que é necessário realmente para a nossa salvação está nas Sagradas Escrituras, mas esse livro nos ajuda. Então, claro, e aí vem a autoridade da própria igreja, não é isso? A Sagrada Escritura justamente menciona isso, menciona a autoridade da igreja, menciona a autoridade da tradição, e claro, é ela que dá toda a interpretação. Se a gente pegar só aquela passagem que diz, tu é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, então a gente sabe que Cristo fundou a igreja. E daí, essa igreja tem que ter, no mínimo, a gente pode dizer assim, quase 2000 anos. E essa igreja, claro, é a igreja católica. E é pela autoridade dela que a gente diz que esses escritos históricos realmente têm essa autoridade histórica e, claro, sejam bem-vindos. Bom, por hoje é a nossa aula e amanhã continuamos. Então fiquem todos com Deus. Estamos vivendo a Semana Santa. Eu espero que esses relatos ajudem também na meditação de vocês. A gente pode usar, por exemplo, quem quiser conhecer, os escritos de Santo Inácio de Loyola, que ensinam, por exemplo, a fazer meditação, também de São Francisco de Sales. Então usem esses meios e para poder ajudar realmente a vivermos uma santa, verdadeira, uma santa Semana Santa. Lembrando que até amanhã, até quinta-feira, ainda é Quaresma. E a partir de sexta a gente tem o chamado Tríduo Pascal. Ok? Então Deus abençoe a todos.